botar o óculos, senão não vou ler. Bom, o capítulo 2 de Filipenses, mais um capítulo fantástico, né? Paulo continua escrevendo e hoje a gente vai ver que tem um leve puxão de orelha nesse capítulo de hoje. A gente tem falado que Gálatas, Efésios tinham sido capítulos mais assim de encorajamento, de agradecimento, de incentivo, né? Mas hoje a gente vai ver que Paulo tinha alguns conselhos para a igreja de Filipenses e esses conselhos também são para mim e para você. Então, o que eu vou fazer hoje, como está faltando algumas meninas, e a gente está avançada em tempo, eu vou ler o capítulo todo, e aí a gente vai fazer um comentário geral e assim a primeira parte dele, que ela está recheada de muita coisa. Quando eu estava fazendo o estudo, eu falei, esse estudo hoje eu não vou, vai ter duas folhinhas. Estou com 10 aqui, então vai dar para dividir em dois, tranquilo. Então, abram as suas Bíblias aí em Filipenses 2. Uma coisa que eu queria deixar, eu não sei quem está lendo aí na Bíblia de papel e quem está lendo na Bíblia do iPad, do internet, né, no app da Bíblia, eu recomendo muito que vocês leiam diferentes versões da Bíblia, Ah, porque tem coisas que a Bíblia explica melhor, né, em uma e em outra. Ela vai dando mas é perigoso, tem na linguagem de hoje, ela é muito perigosa, porque às vezes, para botar na linguagem fácil, eles tiram a essência do que está na Bíblia, do que a gente deve aprender. Então, por exemplo, hoje, várias vezes eu busquei diferentes versões, mas quando eu lia, para entender um pouquinho, né? E quando eu lia uma, eu falei, não, mas isso aqui ele tirou a coisa mais importante, né? Tirou a essência. Então, eu acho é válido, acho que a gente deve ver várias versões, mas eu usaria as mais tradicionais, né? Que são a Almeida, revista e atualizada, essas são mais antigas. Quer ver qual outra? A NIV, né, o que chama aqui da Nova Versão Internacional, também é mais antiga, então eu recomendaria essas duas. Mas eu tenho uma em inglês que eu amo, que chama Amplify Bible. A pessoa que fez essa versão, né, ela pega um versículo. Então, assim, se tem duas linhas, vira 10, porque ele vai dando explicações ali dentro. Enquanto você está lendo, você já vai tendo algumas explicações. Eu gosto muito dessa versão. Esse ano passado, quando eu li a Bíblia toda, eu li nessa versão. Então, assim, para mim foi muito grande, muito bom. Chama Amplify Bible. Então, eu queria só deixar essa notinha, que vale a pena. Porque eu quero realmente que vocês tenham esse interesse, sabe? Tenham interesse de ir na palavra. A gente tem falado tanto aqui da importância da palavra de Deus, da importância da gente conhecer essa palavra, da importância da gente botar ela dentro da gente, para que ela possa produzir fruto, né? Então, vamos lá. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito Santo, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, agora eu vou ler esses mesmos dois versículos na tradução da linguagem de hoje, ver se vocês notam alguma diferença. Para estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem grande satisfação de viverem em harmonia
tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Então, esse versículo 2 está tudo bem, né? Mas o versículo 1, você vê que não é Paulo falando, né? A tradução está muito na boca do povo, né? Então, eu acho assim, eu gosto da Bíblia mais tradicional, da Bíblia assim que, né, os versículos que eu aprendi decorado quando criança, eles são ainda mais tradicionais do que esse que eu estou lendo aqui, porque a Bíblia que eu tinha naquela época, né, era uma Bíblia mais antiga. Então, continuando. Então, aqui Paulo está dizendo, né, ele está encorajando, ele falou, olha, o amor de Jesus, né, se vocês sabem que Jesus encoraja, que Jesus ama, que Jesus consola, né? Então, o Espírito Santo é que está dentro de vocês, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais detalhado disso daqui a pouco. Então, vamos continuar. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, aqui já assim, não tem nem muita explicação, né? Aqui a gente vê que ele está puxando a orelhinha aqui um pouquinho, né? Ele fala: olha, para vocês me darem grande alegria, né? Completem a minha alegria de maneira que vocês possam pensar do mesmo jeito. Então, devia estar tendo alguma desavença, né? A gente já viu na semana passada que Paulo falou do coração, que tem que estar humilde, que haviam aqueles que estavam pregando o evangelho por vaidade, porque eles queriam se sobressair, porque eles queriam ficar famosos, né? E que Paulo não era assim, ele se orgulhava da sua posição de servo de Jesus, de estar preso pelo nome de Jesus. Então, era isso que Paulo, o orgulho dele era o privilégio, né? E olha que Paulo é um dos apóstolos que tinha todo o, vamos supor, direito, né, de se orgulhar, né? Porque Jesus chamou ele pessoalmente, tirando dos 12, né? Dos que saíram pregando, Paulo foi chamado por Jesus no caminho de Damasco, né? Ele teve um encontro. Então, assim, sem ser os 12 apóstolos e aqueles que viveram na época de Jesus, ele foi o único que teve esse encontro com Jesus depois da morte de Jesus, né? Então, Paulo se orgulhava de ter o privilégio de sofrer, né? Porque isso já estava no contrato quando Jesus, lá no Atos 9, quando Jesus falou que ele ia servir, ele falou, ele vai saber o preço de pregar o meu evangelho. Então, ele ia ter que pagar um preço, né? Então, eles, apesar de serem generosos, de terem um coração bom, de estarem preocupados, cuidando de Paulo, eles eram humanos, essa igreja de Filipos. E eles tinham as suas debilidades, como eu e você temos, né? Então, eles estavam sujeitos à ambição, à inveja, ciúme, orgulho, vaidade, essas coisas que são naturais do ser humano, mas a gente tem que tomar cuidado com elas, né? A gente tem que tomar cuidado com a ambição. Muito cuidado. Cuidado com a inveja, né? Pode ser muito daninha, pode fazer com que a pessoa desvalorize tudo que tenha porque ela quer o do outro, não consegue ver a maravilha que ela tem. Os ciúmes, né, gente? Como que o ciúme destrói os relacionamentos, é aquela possessividade, né? Orgulho, né? A pessoa que se acha o melhorzinho, né? Que se acha o bom. Não, isso não está dentro do ensinamento. E nós vamos ver que ele foi tão claro, porque ele fala todas as descrições de Jesus, ele vai falar aqui nos próximos versículos. E assim, Jesus não tinha nada disso, né? Vaidade, gente. Ele era rei, ele era o filho de Deus, ele desceu do trono e ele chegou aqui como? Humilde, né? Nós vamos ver isso hoje no capítulo de hoje. Então ele fala: nada façam por ambição egoísta, então isso devia estar acontecendo, mas humildemente, considerando os outros superiores a vocês, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas dos outros. Então, assim, não é que você não cuidasse dos seus, não, cuida do seu, mas não seja egoísta, sabe? Presta atenção no seu vizinho,
a sua amiga, no seu amigo, na sua família, presta atenção na necessidade dos outros, né? Não fica só olhando para você, para o que que você precisa, o que que você quer, né? Vamos expandir isso. Então, devia ter alguma coisa acontecendo. É, cada uma dessas coisas que Paulo declara aqui, motivação em Cristo, exortação de amor, comunhão do Espírito, afeição, compaixão, que ele fala aqui nos primeiros versículos, deveriam ser coisas natas do cristão, né? São, assim, uma vez que a gente nasce de novo, essas coisas deveriam ser coisas que nós buscamos, que nós desenvolvemos, que nós queremos ter cada dia mais, né? A gente deve ter, como ele fala assim, ó, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, né? Tem uma tradução, deixa eu ler na tradução que eu aprendi, fala assim, se, pois, há alguma exortação em Cristo, ou motivação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Todos nós devemos ter comunhão com o Espírito Santo, gente. Entranhados afetos de e misericórdia. Então, assim, essa comunhão com o Espírito Santo é que vai desenvolver em nós essas qualidades que Paulo está dizendo aqui, né? E ele faz aqui um apelo pessoal, né? Por favor, se vocês fizerem isso, o meu coração vai se alegrar, eu vou ficar orgulhoso de vocês, né? É uma coisa, ele queria isso para ele não queria saber, como ele soube da igreja de Corinto, né? Que eles estavam desviando ou que eles não estavam mais se preocupando um com os outros. Então, ele queria que. E como esse pessoal de Filipos era tão afeiçoado a Paulo, então ele falou: se eu apelar pelo sentimento, né, talvez eles vão também querer me agradar e prestar mais atenção no que eu estou falando. É, então, nos versículos 3 e 4, é, para que eles alcançassem uma comunhão profunda e sincera entre eles, era necessário uma motivação que não fosse baseada em ambição egoísta, né? Ambição egoísta, gente, ele colocou as duas junto, né? Podia ser ambição, egoísmo, mas ele colocou as duas coisas juntas aqui, né? É, quando as pessoas têm uma posição de autoridade, ele falou disso no primeiro capítulo, né? Eles querem não só se elevar, receber autoridade, ou impor, né? Muitas vezes, autoridade, mas eles querem se agrandar, né? Então, Paulo falou: não, isso não, não vamos fazer isso, não. Deixa isso de lado, vamos buscar o quê? A humildade é o que ele vai continuar falando aqui, ó. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Eu vou até ler aqui, 1 Coríntios 15, vamos ver o que ele falou aqui, 1 Coríntios 15, 9. Paulo, ele, como eu disse antes, ele tinha todo o direito de se achar o melhor, né? Mas olha o que ele fala aqui em 1 Coríntios 15, 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então, ele sabia a sua posição, ele sabia que ele, por ele, não merecia tudo que ele tinha, não merecia estar aí servindo, pregando o evangelho, mas que Jesus, pelo amor e pela misericórdia, tinha escolhido a Paulo. E ele era grato a Deus por isso, e não se sentia privilegiado ou merecedor, né, do que Deus estava fazendo na vida dele. Então, vamos continuar. Eu quero ler uma coisa aqui. Aí ele fala da vaidade também, que não é uma coisa que a gente deve ter no nosso coração. Não é essa vaidade saudável, que você quer se cuidar, você quer apresentar bem, você quer pôr uma roupa limpinha, um cabelo arrumadinho. Não, é a vaidade excessiva, né? As pessoas que passam o dia, demoram horas na frente do espelho, encontra
cada buraquinho. Eu falo que eu nem olho naquele espelho grandão, porque toda vez que eu olho tem um cabelinho fora do lugar, tem um... Então, assim, eu não fico gastando muito tempo. Eu olho de longe, já não enxergo direito. Então, tá bom, passa um blushzinho e vamos embora, né? Mas a gente não pode fazer da vaidade um estilo de vida. Não, a gente tem que se apresentar bem, a gente tem que vestir uma roupa limpinha e acho que é bom para a autoestima a gente se apresentar bem, mas não com excessividade, né? A gente precisa ter uma atitude humilde. E a vaidade, muitas vezes, joga no chão a humildade, né? Porque aí você vai se sentir a rainha da balachita, né? É, eu achei interessante duas posições aqui de dois estudiosos da Bíblia. E eu vou ler as duas. Naquela cultura daquela época, né, da época grega, você se rebaixar, a humildade era como um rebaixamento. Hoje em dia a gente vê isso, né? A gente vê que humildade é uma virtude que está em extinção, né? As pessoas realmente, isso já quase que a gente não vê isso mais. Então, imagina naquela cultura, olha o que eles falam da cultura pagã daquela época. A ideia pagã e secular de masculinidade é autoassertividade. Impor a sua vontade nos outros, quando alguém se rebaixava ao nível dos outros, ele fazia apenas sobre compulsão. Então, aqui ele fala assim: considerem os outros superiores. Então, isso para aquela cultura era uma coisa que, assim, principalmente o homem, ele não faria de jeito nenhum, né? Porque era aquela cultura autoritária, né? Eu colocar uma pessoa na frente, principalmente fosse uma mulher, né? Naquela época isso era uma coisa vergonhosa. A ideia, a ideia da ética cristã de humildade não poderia ser alcançada pela mente secular. Lhe faltava o solo espiritual. E é para essa cultura, para esse tipo de cultura onde esse povo de Filipos mora, que Paulo está dizendo isso. Sejam humildes, considerem os outros superiores. Então, era um choque muito forte para eles, né? Mas o que que ia fazer com que eles conseguissem isso? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo e o que nós vamos ler a seguir. Mais um que eu vou ler aqui do Spurgeon. O apóstolo sabia que para criar concordância, você precisa primeiro gerar humildade mental. Homens não brigam quando suas ambições chegam ao fim. Então, se eu coloco você acima de mim e você me coloca acima de você, não tem desavença, não tem confusão, não tem inveja, não tem ciúme, não tem briga, né? É um princípio tão simples que a gente não consegue, porque é difícil. Tá, toca naquele orgulho ali, né? Aí Paulo vai dar agora a chave total. Versículo 5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. O mesmo de Cristo. Como foi o modo de pensar de Cristo? Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando semelhante a homens. Então, é isso que Paulo quer que eles façam. Sejam imitadores de Cristo. Como? Quem que tinha todo o direito de chegar aqui como um rei poderoso, cheio de pompa e circunstância? Nada. Chegou aqui, humilde, tudo a respeito de Jesus mostra humildade. Como ele nasceu, menininho, pequenininho, né? Numa família pobre, numa cidade pobre, num presépio, numa estrebaria,
onde ficavam os animais, tudo era já antes dele nem começar a fazer nada, já era refletindo a humildade, né? Então ele fala, apesar de ser Deus, isso, gente, não é um fato assim que ele era Deus, ele é Deus. Ser não muda, né? Quando Jesus desceu, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Eu achei tão interessante uma coisa que eu li, estudando isso, que quando Jesus voltou para o céu, né, depois da ressurreição, que aí a gente vai ver no final que Deus exaltou a Jesus assim de uma maneira maravilhosa por causa da sua obediência, ele levou para o céu algo que ele não tinha quando ele veio. Ele levou a humanidade, ele levou as experiências que ele aprendeu durante o tempo aqui, as tentações que ele teve que vencer, porque ele foi tentado como nós, e ele venceu. E quando ele levou isso para o céu com ele, por que que Hebreus fala que agora nós temos um advogado diante de Deus que pode advogar por nós? Por quê? Porque ele sabe exatamente, ele não imagina como que é uma pessoa ser tentada. Ele sabe exatamente. A Bíblia fala que Jesus foi tentado em todas as coisas, todas. Às vezes as pessoas leem lá, né, naqueles dias lá que Jesus foi tentado nos 40 dias que ele ficou no deserto, aí tem aquelas três coisas que o diabo joga para ele, que ele refuta, e tem gente que pensa que só isso que foram as tentações de Jesus. Não, ele foi tentado em todas as coisas, e ele foi vencedor. E ele mesmo disse: se eu venci, você também pode vencer. Não na sua força, mas na força do poder do Espírito Santo que está em nós. Né? Nós temos que ter o desejo, aquela vontade e aquela intimidade com Ele. Né? Se a gente não conhece a nossa capacidade inferior e a capacidade superior que Ele nos dá, que Ele nos empower, né? A gente, na hora dos conflitos, né? Espírito Santo, Deus, me ajuda. Me ajuda, eu não tenho. Lembra daquele homem que trouxe o menino, né? Não trouxe, ele veio pedir oração para o filho. Aí Jesus falou: eu vou lá. Ele falou: não, não, não precisa não. Se o senhor dá uma palavra, eu sei que meu filho vai ser curado, né? E aí ele fala: então, não, não foi esse, não, confundi, da filha que morreu. Aí ele falou: bom, então vamos orar, né? Aí ele falou: Deus, eu creio. Aí Jesus perguntou para ele: você crê? E ele falou: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Porque a gente tem, a gente crê e a gente duvida, a gente crê e a gente duvida. E é nesse momento que a gente fala: Deus, me ajuda na minha fraqueza, na minha falta de fé, me ajuda. Me ajuda a confiar e saber quem é o Senhor na minha vida, né? Sem duvidar, sem questionar, né? Ser vem da palavra no grego uparchen, que descreve aquilo que um homem é na sua própria essência e que não pode ser mudado. Então, o que Jesus era quando ele veio, ele continuou sendo quando ele subiu, filho de Deus. Só que quando ele voltou, a gente vai ver aqui no final, ele assumiu uma outra posição mais elevada, porque aí ele ficou mais elevado do que os anjos, já era, né? Mas aí ele ficou assim, ao nome de Jesus, nós vamos continuar lendo aqui daqui a pouco. Deixa eu passar o carro na frente do boi, não. Jesus se esvaziou a si mesmo. Devemos pensar bem nesse nessa parte, né? Ele se esvaziou, ele se despiu, ele voluntariamente deixou de lado tudo que ele era, né? Por um período. Não que ele não deixou de ser Deus, não, ele é e sempre foi Deus, mas ele se esvaziou para assumir o que é a forma de servo. E essa forma de servo obediente até a morte. Aqui ele fala, ó, tornando semelhante aos homens.
Aí ele continua no versículo 8: sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você já pensou nesse e morte de cruz? Eu acho que a gente já falou sobre isso aqui, o que significava naquela cultura a morte de cruz, mas eu vou ler para vocês, porque eu acho assim, a gente nunca deve cansar de lembrar disso, sabe? Porque a gente às vezes tem a tendência de normalizar as coisas, né? Ou de pensar, ah, não, mas ele era Deus. Então, olha só, ele se humilhou a si mesmo e o fez pela grandeza insuperável da nossa salvação e o seu infinito amor por nós. Jesus se humilhou até a morte e morte de cruz. Não era só uma morte. A crucificação era uma morte tão humilhante que não era permitida para o cidadão romano, de tão humilhante que era essa morte. Uma vítima de crucificação era considerada pelos judeus como sendo particularmente amaldiçoada por Deus. Então, isso lá em Deuteronômio 21, e Paulo repetiu em Gálatas, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição no nosso lugar. Porque lá no Velho Testamento está escrito assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldito. Por isso que aqui tem uma vírgula e ele faz um parêntese, uma ênfase. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando eu mandar o papelzinho para vocês, eu fiz uma lista grande de todas as coisas. Eu vou ler só algumas aqui. Na tradução da linguagem de hoje, ele fala assim: embora fosse filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Isso está lá em Hebreus 5:8. Então, ele foi obediente, ele se humilhou quando tomou a forma de um homem e não de uma criatura gloriosa. Ele podia ter vindo como um anjo, né? E dar uma sacudida nas pessoas. Toda vez que um anjo aparecia, o povo tremia e ficava com medo. Jesus podia ter vindo com um anjo muito mais poderoso, mas não. Ele se humilhou a- e ele veio, como eu já falei, nasceu como um bebê, né? Foi humilde ao se submeter à obediência apropriada de uma criança a uns pais, seres humanos, né? Eu acho assim, eu acho não, acho a Bíblia não fala, mas eu tenho quase certeza que Jesus sabia quem ele era desde pequenininho, né? Mas na onipresença, onisciência de Deus, ele não ficou se gabando. Eu não vejo Jesus tendo vaidade de quem ele era, né? Porque a gente sabe que isso não era parte do caráter dele, né? Ele foi obediente a Maria e José, se submeteu a eles todo o tempo. É, ele foi humilde para aprender a praticar uma profissão simples na arte de construção, né? Tem gente que fala que ele foi carpinteiro, não, a Bíblia não fala que ele foi carpinteiro, né? Ele trabalhou com as mãos, ele trabalhou, construiu coisas de madeira também, mas a área era mais ampla do que isso. Ele foi humilde na longa espera de começar o seu ministério. Olha só, 33 anos. Ele estava pronto para começar com 15. Ele podia ter começado, mas ele esperou o tempo de Deus, o tempo certo que Deus estava esperando para dizer: bom, agora está na hora. Ele foi humilde nos companheiros que ele escolheu, nos discípulos. Ele não escolheu pessoas famosas ou ricas, ele escolheu pessoas simples. Ele foi humilde no público que ele atendeu. Todas aquelas pessoas rejeitadas, aquelas pessoas doentes, foi aqueles, até os cobradores de impostos, né, que eram ricos, mas eram rejeitados, eram pessoas que ninguém gostava. Ele foi humilde na sua total obediência ao seu Pai Celestial, submissa ao Espírito Santo.
submisso à morte, né? Quando Jesus se rebaixou para nos salvar, mais alto devemos. Quanto. Isso aqui é do Spurgeon, ok? Quanto mais Jesus se rebaixou para nos salvar, mais alto nós devemos elevá-lo. Quanto mais consciência eu tenho de tudo que ele abriu mão por mim, eu, Elsie, mais eu devo levá-lo na minha vida. Mais eu devo reverenciar e adorá-lo. Abençoado seja o nome de Jesus. Ele se rebaixou e se rebaixou e se rebaixou. E quando ele atingiu o fundo do poço, o nível mais baixo, e se tornou homem, ele ainda se rebaixou e se rebaixou mais, até a morte de cruz. É trágico? É, mas é maravilhoso. Sabe, a gente tem que aprender a dar glórias e honras a Deus por isso. Olha o que Deus fez quando Jesus completou. Aí no versículo 8: sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a obediência de Jesus, o cumprimento do plano de Deus para você e para mim, elevou Jesus à mais alta posição. Não tem ninguém no céu, na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra pode ser duas coisas: ou quem já morreu, ou os demônios que estão aí atazanando todo mundo. Ninguém tem mais autoridade do que Jesus. E se você está no time Jesus, ninguém tem autoridade sobre você, porque você já está no time vencedor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nada. A gente pode balançar, pode dar umas trupicadas, mas a gente não vai cair, porque Ele tem a nossa mão. Às vezes a gente abre a mão, mas Ele continua estendido lá. Quando a gente agarra de novo, a gente recupera as forças, né? Então, por isso, Deus exaltou a Jesus de uma maneira incalculável. Não tem nada, ninguém. Lá em Apocalipse, a gente já leu isso várias vezes, mas tem um versículo lá no capítulo 15, tem vários versículos em Apocalipse sobre isso. Tem um que havia um livro e ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, e João chorava, porque como que ninguém vai abrir esse livro? Ninguém merece abrir o livro. Aí alguém falou para o anjo falou: pá, não chora não, fica triste não. Tem uma pessoa que é digna de abrir esses, quebrar o selo e abrir o livro. Tem um, o Cordeiro de Deus. Ele é digno de abrir o livro. E lá em Apocalipse 5, fala assim: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra. Gente, isso aqui em Apocalipse foi dado a João depois de que Paulo escreveu isso. E não tinha Bíblia naquele tempo para Paulo saber o que, que João tinha falado. Então, são essas coisas que fazem com que a gente atente à veracidade da palavra de Deus. Tá? Então, é a mesma coisa que Paulo falou aqui, João está falando lá em Apocalipse. Toda criatura existente no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, né? Porque tem aqueles que morreram afogados lá, que o navio afundou, que nunca foi achado. E tudo o que neles há, diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Jesus é o único.
que merece a nossa honra, louvor e adoração. Foi Ele que morreu por mim e por você. Foi Ele que foi obediente até a morte. Foi Ele que se humilhou, que desceu da sua glória para ser homem. Simples. Foi Ele que serviu com humildade. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. E eu queria que vocês voltassem e lessem de novo esse capítulo, sabe? Eu acho assim, nós temos muito que aprender aqui. Paulo escreveu isso para a igreja de Filipenses, porque eles precisavam da humildade de Jesus. E eu quero que fique bem claro que Jesus não foi uma pessoa que veio para ser um modelo de vida. Tem muitas religiões e seitas que acreditam que Jesus foi um exemplo a ser seguido. Ele foi muito mais do que um exemplo a ser seguido. Ele é o nosso Salvador. Jesus podia ter sido esse tudo isso aqui, humilde, servo, ter resistido às tentações, se ele não tivesse morrido e ressuscitado. O cumprimento do trabalho que ele tinha vindo fazer não tinha sido completo. A gente não ia, podia até seguir, porque tudo que ele fez foi bom, mas a morte e a ressurreição foi o, o ato culminante do cumprimento do plano de Deus para a humanidade, para arrancar o ser humano das garras de Satanás. Mas não são todos os seres humanos, infelizmente. Só aqueles que querem. Só aqueles que sentem a necessidade de serem resgatados. Tem gente que está feliz aí nas mãos de Satanás, infelizmente, né? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João 1. Todos. A porta está aberta, mas vai chegar um dia que a porta vai se fechar e a oportunidade de aceitar Jesus vai acabar. Por isso, gente, hoje em dia, vocês estão vendo o que está acontecendo nessas universidades? Vocês que têm filhos na universidade, que horror, que loucura. Isso é fim dos tempos, sabe? A gente precisa de. Outro dia eu vi uma camiseta, eu já até falei, é a segunda vez que eu vi. A camiseta fala: eu preciso de arrumar uma dessa para mim. Fala assim: eu não sou daqui, eu estou só de passagem. Não, eu não sou daqui, a minha pátria é celestial, eu só estou aqui recrutando. Gente, nós temos que recrutar as pessoas para o reino de Deus. Essa é minha responsabilidade, é a sua, porque não vai ficar melhor, não. As coisas não vão melhorar, não vai ser um governo diferente que vai melhorar, porque está no coração do homem a maldade, está no coração, está na mente. E é só o amor de Deus que pode transformar. Não tem governo, não tem presidente novo, não tem nada. Só o amor de Deus no coração do homem pode fazer uma transformação. Então, vamos ser luz. Isso é mais para frente a gente vai ver que ele fala isso, que nós temos que ser luz. Nós somos, do jeito que ele fala aqui, é que nós temos que ser estrelas brilhando nas trevas. Nós somos a luz. Nós temos em nós a luz de Jesus. E essa luz tem que brilhar nas trevas. Quando a gente fica com medo, ou fica assustado, ou entra em pânico porque uma coisa é outra, a nossa luz não está brilhando. Porque a nossa luz tem que mostrar esperança. É, o mundo está ruim, mas Jesus é a esperança. É, a coisa está difícil, mas Jesus é a esperança. Em todas as áreas da nossa vida. Jesus é a esperança. Ele é a minha esperança. E ele deve também ser a sua esperança. Que Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente continua. Que Deus te abençoe.